Existe uma ideia muito comum quando se fala em astrologia, a ideia de que em um determinado momento tudo pode mudar. Como se existisse um dia específico, um trânsito, um evento, capaz de transformar a sua vida de uma vez. Como se, de repente, as coisas simplesmente se resolvessem. E essa ideia é muito atraente, porque ela traz esperança, cria expectativa e dá a sensação de que existe um ponto de virada claro, definido, imediato. Mas a realidade é outra. A vida não muda de uma vez. E a astrologia, quando entendida de forma mais profunda, nunca prometeu isso. O problema é que hoje muita coisa é simplificada, transformada em frases rápidas, em promessas diretas, em explicações que parecem completas, mas não são. E isso cria uma expectativa que dificilmente se sustenta. Porque mudanças reais não acontecem assim. Elas não surgem prontas, não aparecem resolvidas, não chegam completas. Mudanças reais são processos, e processos levam tempo. Na astrologia, quando se fala em ciclos, não se está falando de eventos isolados. Se está falando de movimentos, de fases, de transformações que acontecem aos poucos. E que muitas vezes começam de forma quase imperceptível. Uma inquietação diferente, uma vontade de mudar algo, uma sensação de que aquilo que antes fazia sentido, já não faz mais. Esses são os primeiros sinais. Mas eles não são a mudança em si, eles são o início. E esse início pode ser desconfortável. Porque ele não vem com respostas, ele vem com dúvidas. Não vem com clareza, vem com sensação. E é aí que muita gente se perde. Porque espera que a mudança seja externa, visível, rápida. Mas na maioria das vezes ela começa interna. Silenciosa e gradual. Você começa a pensar diferente, a sentir diferente, a reagir de outra forma. E só depois isso começa a aparecer do lado de fora. Mas esse intervalo entre o interno e o externo pode levar tempo. E é nesse tempo que surge a frustração. A sensação de que nada está acontecendo, de que nada mudou, de que a astrologia não funcionou. Mas não é que não funcionou. É que não era imediato. E talvez esse seja um dos maiores equívocos, a ideia de que existe um momento mágico em que tudo se resolve. Como se a vida funcionasse em pontos de virada únicos. Mas a vida funciona em continuidade. Em construção, em repetição. E isso não significa que nada muda. Muito pelo contrário. Significa que a mudança acontece, mas de forma progressiva. E muitas vezes, quando você percebe, ela já está em andamento há algum tempo. Porque aquilo que muda primeiro não é o cenário. É você. A forma como você enxerga, como reage, como se posiciona. E isso, aos poucos, altera tudo ao redor. Mas não de uma vez. E não de forma instantânea. E entender isso muda completamente a forma como você se relaciona com a astrologia. Porque você deixa de buscar respostas rápidas e começa a observar processos. Deixa de esperar soluções imediatas e passa a perceber movimentos. E isso traz uma clareza diferente. Mais real, mais consistente e muito mais útil. Porque a astrologia não está aqui para te prometer mudanças rápidas. Ela está aqui para te ajudar a entender o tempo das coisas. O seu tempo, os seus ciclos, as suas fases. E isso exige paciência. Exige observação. Exige disposição para olhar além do imediato. E talvez isso não seja tão confortável. Porque viver sem respostas rápidas exige maturidade. Mas também traz algo importante, autonomia. Porque quando você entende que a mudança não vem pronta, você deixa de esperar.
e começa a construir. E isso é muito mais poderoso. Porque não depende de um momento específico. Não depende de um evento externo. Depende de um processo que está acontecendo dentro de você. E que aos poucos começa a se refletir na sua vida. E talvez a pergunta não seja: quando tudo vai mudar? Mas sim, o que já está mudando, mesmo que eu ainda não tenha percebido. E essa mudança de olhar já é o começo de tudo. E nos próximos vídeos a gente continua explorando como essas mudanças aparecem na prática. Inclusive na forma como você sente. Porque a sua lua também faz parte desse processo. E entender isso muda tudo.